Facebook, então eu sou atendimento da Yang como um todo, alguns de vocês já me conhecem. A gente vai estar aqui hoje começando o nosso Yang Academy, a nossa participação com a Rebeca falando de Measurement. Eu queria agradecer muito a Gláucia por chamar o Facebook para participar dessa iniciativa. Muito bacana, a agência está mobilizada para isso, a gente está muito feliz realmente de poder fazer parte e de contribuir aí um pouquinho nessa parte de ensinamento que vocês estão colocando aí dentro da agência. Obrigada. Então a gente tem a Rebeca hoje, sexta-feira, a gente separou sempre em 2 sessões. Então aproveitem, a gente tem muita informação para passar, mas a ideia é que não seja um monólogo, que vocês realmente perguntem, aproveitem essa sessão para tirar todas as dúvidas, tá bom? A gente tem o tempo, a gente está aqui, o tempo é de vocês, então fiquem à vontade aí para interromper e perguntar. Obrigada. Bom dia, gente. Se você começar a falar meio baixo, vocês me perdoam que eu vou voltando com o resfriado, então eu vou falar meio funk, essa voz mara, mas aí qualquer coisa vocês perguntam. Se vocês sentirem que vocês estão familiares com alguma coisa que eu estou mostrando e de repente tiveram alguma dificuldade, pode interromper, tira dúvida, fala. Eu acho melhor a gente ir conversando durante a apresentação do que vocês deixarem para o final. Então não tem problema nenhum, tá? Só para explicar um pouquinho, lá no Facebook eu estou dentro do time de Marketing Science, que é um time que se propõe a estar junto com os clientes e com as agências para poder criar um aprendizado, ajudar o cliente e a agência a crescer junto. Eu sou Agency Manager e o meu trabalho é bem similar ao trabalho do Client Management, só que eu estou aqui exatamente para poder ajudar vocês a pensar. O que a gente trouxe aqui é um monte de ideias sobre problemas que vocês têm no dia a dia, coisas que vocês passam normalmente e que soluções já existem para a gente poder correr atrás desses resultados. Então, às vezes vocês têm alguma dúvida, o cliente tem algum problema, vocês têm alguma necessidade de responder alguma coisa e às vezes vocês não sabem que lá dentro do Facebook ou a gente como parceiro já tem como fazer uma solução, já tem como trazer uma pesquisa que consiga responder tudo de vocês. Então a ideia aqui é a gente mostrar o que já existe e aí dar a ideia de vocês de o que a gente considera que seriam boas práticas e como é que a gente consegue fazer essa troca. Eu acho que vai ser bem proveitoso para todo mundo, tá? E eu já me apresentei, já fiz spoiler. Dentro do time de Agency Management, dentro de Marketing Science, eu trabalho com a Ana Sester, ela é a Agency Management Latam, eu sou Brasil, não sei aqui quem conhece a Ana Sester. Eu gosto de começar essa apresentação com a frase do presidente da Pepsi, que eu acho que representa muito o que as agências têm vivido ultimamente, que é: a gente já pôde fazer poucos anúncios, poucos vídeos, com muito dinheiro por anúncio e muito tempo para fazer um vídeo. Hoje essa realidade é outra. Hoje a gente tem pouquíssimo tempo, a verba não aumentou e a gente tem que fazer muito mais conteúdo, muito mais produção e a gente tem que correr atrás de como entregar isso tudo. No fim, o que acaba sendo impactado quando a gente tem que correr atrás de produzir com menos verba, com menos tempo, é a mensuração. No fim, o que acaba, o cliente nem sempre paga a gente para poder mensurar. Ele paga para entregar, paga para ver, às vezes, a métrica que ele quer, que ele já acredita que é a correta e não paga para que a gente descubra o que é o melhor, para que a gente mostre para ele um caminho da verdade. Muitas vezes ele não está nem aí para isso. E aí eu acho que o propósito hoje é muito mais a gente conversar o que a gente quer, na verdade, é dar armas para vocês, insumos para que vocês consigam argumentar com o cliente, consigam provar que o cliente está errado. Às vezes vocês percebem que o cliente está num looping de erro, em alguma coisa que não faz sentido e não consegue sair daquilo. E é importante que a gente, pelo menos, planeje um caminho para poder mostrar para ele que aquilo não vai funcionar, que aquilo não vai trazer retorno. Esse slide vocês já devem ter visto 1 milhão de vezes, né, que é: as coisas têm evoluído, têm ficado cada vez mais complexas, isso não é novidade, isso tem ficado cada vez mais pesado para a gente. A gente sabe que o mobile existe e a gente fala assim: esse é o ano do mobile. Só que a gente fala esse é o ano do mobile desde 2009, 2010. É sempre o ano do mobile. E ainda é difícil incluir o mobile no planejamento, ainda é muito difícil mensurar o mobile, porque a gente sabe que tem métricas que não casam com o desktop. Quando a gente fez a virada para o desktop foi uma revolução. Aí, agora vamos medir o CTR, vamos medir o clique. Aí surge o mobile. E agora o que a gente faz? O CTR não funciona mais. Aí a gente descobre sobre o cookie. Então, assim, o mobile foi uma virada que a gente ainda não superou, que a gente ainda tem que descobrir como vai costurar direito. Então, é importante a gente pensar que ele é um problema a ser resolvido.
E aí, o que acontece? A gente descobriu, toda vez que hoje o que a gente aprendeu a fazer? A medir por meios. A gente sabe medir bem a TV, a gente sabe medir o desktop, a gente entende as métricas de mobile, a gente sabe que para o web tem uma ou outra métrica diferente. Só que qual é o denominador comum entre tudo isso? Como é que a gente junta tudo isso? Para a gente, esse denominador são as pessoas. As pessoas estão em todos os devices e elas é que estão conectadas no nosso serviço. Então, a única maneira de poder entender, a gente acha que a métrica que cruza todos esses meios são as pessoas. Só que não é simples, né, a gente medir a base de pessoas. E aí tem algumas coisas que a gente continua fazendo, que continuam sendo prática do mercado, da indústria, que são difíceis da gente superar. Que às vezes a gente não tem ferramenta suficiente e ainda é difícil, no Brasil principalmente, a gente não tem ferramenta suficiente. E coisas que também é difícil a gente provar para o cliente que ele precisa mudar. Como, por exemplo, a medição por cookie. A gente sabe que quando a gente mede por cookie, né, qual é o problema? Se eu acesso um site pelo computador, eu sou uma pessoa. Se eu acesso o mobile, o mesmo site no mobile, eu sou outra pessoa. Se eu acesso numa lan house, eu sou outra pessoa. Então, para ele acha que 3 pessoas vieram uma vez no meu site, quando na verdade a mesma pessoa veio 3 vezes. Então, minha frequência fica impactada, meu alcance fica impactado. Então, assim, eu acabo achando que eu estou com uma frequência muito mais baixa do que eu estou normalmente e com um alcance subestimado, né? Então, isso muda muito o nosso planejamento, o que a gente vai pensar de peso de um meio. Outra coisa, a gente fez uma pesquisa interna, o time de NPK fez uma pesquisa no Facebook para tentar descobrir qual era a importância e o impacto do clique na hora da compra. E aí a gente descobriu que 91% dos compradores das campanhas que foram estudadas não clicaram em nada. E aí começou a ficar complicado continuar medindo com clique. Tipo, poxa, a indústria mede assim, o mercado mede assim, mas e agora? As pessoas estão comprando e não estão mais clicando. O que elas estão fazendo? Né? E aí a parte da atribuição, que é outra questão que a gente também discute o tempo todo. Que se eu pego meu celular e aí eu olho uma campanha no celular, aí não faço nada. Aí daqui a pouco eu vou, entro no desktop, vejo a mesma campanha no link patrocinado, aí clico. Aí eu volto pro meu celular, clico, mas não faço nada no site, não compro, não faço nada com compra. Aí volto no meu celular, vou direto no site daquela de compra e termino comprando. Se eu meço por cookie, se eu meço sem estar fazendo cross-channel, o que a minha ferramenta vai me dizer? Que a minha compra foi feita pelo link patrocinado. Porque o que ele consegue medir cookie, é desktop, ele não sabe que eu vi a propaganda sem interagir com ela no celular, ele não sabe que depois eu fui direto no site. Então, eu não sei o caminho de jornada do usuário, eu não consigo saber onde eu toco ele, em que momento, qual canal que foi o mais pesado, em que momento. Então, assim, isso não é fácil de descobrir, não é uma coisa que tem pronta em todos os lugares, mas é o que a gente traz aqui porque a gente acha importante colocar a semente na cabeça e pensar, é um problema que a gente precisa resolver, é uma coisa que a gente precisa começar a trabalhar. Porque mesmo que o cliente às vezes não esteja já trabalhando isso, não ache que seja importante, é uma coisa que ele vai precisar resolver no futuro. Porque senão a gente nunca vai conseguir entregar valor, ele nunca vai conseguir descobrir o próprio valor na jornada dos consumidores. E aí a gente fez outra pesquisa interna para poder de novo descobrir. Porque dentro do Facebook a gente acredita muito que existem as métricas de negócio. Né? Então, o que o cliente quer no final? Ele quer que as pessoas lembrem do anúncio dele, ele quer que elas tenham intenção de compra, ele quer que elas lembrem da campanha. Então, existem algumas métricas de negócio que a gente trabalha lá dentro. E o que a gente queria ver? A gente queria ver o quanto o clique impactava nessas métricas de negócio. E aí a gente pegou a gente junto com a Nielsen pegou cerca de 500 campanhas para poder avaliar. Toda vez que tinha um clique, tinha intenção de compra, toda vez que tinha um clique, as pessoas lembravam do anúncio, para ver qual era a correlação. E se vocês puderem ver, essa linha horizontal verde, essa linha verde está horizontal. Então, assim, não teve correlação. Se tivesse tido correlação entre os dois eixos, ela teria que estar diagonal, subindo. Então, assim, não foi possível achar nenhuma correlação entre clique, e aí pode entender o clique como métrica de engajamento, métrica de post, qualquer tipo de clique e interação com a campanha em si. E não foi possível ver correlação entre o clique, entre a interação com a campanha e essas métricas de negócio. E isso também abriu os olhos. É outra coisa que a gente quis estudar. Tá, e as pessoas que clicam, as que de fato clicam, como é que funciona, qual é a diferença das pessoas que clicam muito e as pessoas que não clicam, que clicam pouco, né?
E aí a gente começou a descobrir, fez outra pesquisa e descobriu que as pessoas que clicam muito, elas começam a custar quase 5 vezes as pessoas que clicam pouco. Porque pensa, se não tem correlação entre as pessoas que clicam e as que compram, as que clicam estão só clicando, só gastando dinheiro. E elas não estão de fato efetuando a compra. Então, se eu estou procurando, montando uma campanha e targetando pessoas que clicam, eu não necessariamente estou procurando pessoas que vão trazer o meu objetivo de negócio. Estou só procurando pessoas que clicam. Não necessariamente vai significar trazer o valor que eu quero. Então, isso pode acabar custando mais caro e não trazendo o retorno que a gente quer. Outra coisa que ficou na nossa cabeça também. Então, quando a gente pensa em mensuração, a gente gosta de dizer que tem 3 pontos principais, né? Que é medir em pessoas, tentar pelo menos medir as pessoas e não um canal, um silo, uma métrica específica, medir as pessoas, medir os objetivos de negócio, ou seja, não ficar apegado a uma métrica de mídia, que às vezes vai trazer interação com o vídeo, interação com o post, mas não vai trazer o que o cliente queria no final, que era o quê? Era crescimento de marca, era a compra de um produto específico, isso que a gente tem que tentar medir. Ah, mas a gente não consegue medir isso porque o que a gente tem de métrica é essa métrica de mídia agora. Tá, então como é que a gente senta e pensa, faz um planejamento para um dia, daqui a 6 meses, ter esse objetivo de negócio podendo ser mensurado? Porque a gente acredita muito que o caminho para a gente começar a medir de uma maneira mais madura, mudar a nossa indústria, mudar o mercado, a maneira que a gente mede no Brasil mesmo, é a gente começar a planejar. Então, assim, se a gente não tem como medir dessa maneira agora, se a gente só tem essa métrica, só tem clique, não consigo medir mobile, o que eu preciso fazer para daqui a 6 meses ter isso? E faz um planejamento, coloca no roadmap, tem uma parte do roadmap para mensuração, para pesquisa, para poder um dia ter uma coisa mais, daqui a um tempo, ter uma maneira de entregar valor para o cliente, porque isso vai fazer a diferença lá na frente. A gente tem visto dentro do Facebook que os clientes estão começando a fazer isso também. Eles estão começando a correr atrás de entender pesquisa, de mudar a métrica, de saber o que é atribuição, de pensar em multitouch. Já é bem complexo para quem ainda parece estar preso à métrica de mídia. Então, eles sabem que estão ali, mas estão tentando migrar, estão tentando planejar como sair. E eu, particularmente como agency manager, acho que a agência tem um peso muito grande nisso, porque é um parceiro estratégico muito grande do cliente. Então, eu acho que a agência tem que guiar esse caminho, que vocês, com o leque de clientes que vocês têm o poder de chegar para os clientes, para todos os clientes de vocês e ditar um caminho, dizer o que vai acontecer e como é que tem que ser. Por isso que a gente traz essa conversa. E antes de falar das soluções, eu vou compartilhar um processo que eu acho que é muito importante da gente começar, pelo menos pensar que um dia a gente vai ter, que é esse chart aí. Toda vez que quando a gente tem um grupo, digamos que vocês têm uma conta, e a gente pudesse parar para pensar, que perguntas eu tenho? O que eu gostaria de descobrir? Porque nem sempre a gente tem tempo para parar para pensar nisso, nem sempre é fácil saber que perguntas a gente quer responder. Quando a gente vai parar para perguntar, nem sempre é fácil a gente chegar com a solução de eu quero muito descobrir o formato de um vídeo. Às vezes a gente não teve tempo de parar para pensar nisso, mas é importante parar. Então, que perguntas eu quero responder? Que dúvidas o meu cliente tem? Tá, você separa essas perguntas. O que eu preciso fazer para responder essas perguntas? Que pesquisas já existem? Que parceiros já existem? E o que a gente faz dentro do Facebook também é, quando os clientes ou as agências querem muito descobrir uma coisa, e às vezes não tem essa solução no Brasil, dá um ping na gente, porque a gente consegue falar com o Facebook em outros lugares para ver outros parceiros em outros lugares já fizeram isso, é possível, ou começar a abrir essas parcerias e trazer para cá. O que a gente quer é fazer crescer esse mercado de mensuração, a indústria de mensuração. A gente descobriu que soluções a gente agora precisa usar para poder medir as perguntas que a gente tinha. Faz os experimentos, faz as pesquisas, descobre os resultados, compartilha com o resto da agência, passa para todos os times. Às vezes um time é um time mais avançado em measurement, é um time que tem um cliente que é mais fácil, que consegue fazer umas pesquisas mais complexas. Compartilha com os outros times da agência. Pega e mostra para a agência inteira, que vai movimentando o conhecimento dentro da agência inteira. A agência inteira começa a ganhar conhecimento. E aí respondeu essas perguntas,
volta e faz perguntas novas. A gente acredita que esse processo de aprendizado, esse processo em que você pergunta, faz uma pesquisa, responde, faz uma pergunta, fazendo isso como se fossem projetos de 6 em 6 meses, vocês conseguem começar a criar aprendizados próprios. Isso a gente chama de agenda de aprendizado. É isso que a gente sugere que vocês põem. Quando você fala das dúvidas estratégicas, é mais sobre os objetivos da campanha ou dúvidas, sei lá, que formato é melhor fazer? Dúvidas da estratégia que vocês têm antes de vocês chegarem no briefing. Por exemplo, às vezes vocês imaginam que o cliente tem um problema que às vezes ele acha que não tem. Mas às vezes ele está pegando, por exemplo, ele pega ele faz uma campanha para TV e aí ele entrega aquele criativo, ele quer pegar aquele mesmo criativo, colocar no digital e vocês têm aquele feeling de que não vai funcionar porque está feito para TV, não está feito para o digital. Então, como é que eu testo esses formatos? Como é que eu mostro para o cliente que ele precisa otimizar, que ele precisa fazer outro formato, ou que o tempo vai influenciar, ou que o flow da campanha no digital vai influenciar? Então, essas dúvidas que a gente sabe que não são só para um cliente, que às vezes são para vários clientes, vale a gente separar elas num bloquinho e aí fazer como se fossem projetos. E aí, faz 6 meses, o que eu consigo responder? Eu acho que eu só consigo fazer 2 pesquisas, só consigo responder isso. Faz aquele planejamento para responder aquilo, porque aí a cada 6 meses você vai ter algum aprendizado. A gente tem feito isso lá dentro e tem funcionado muito, porque a gente seta metas do que a gente tem que aprender, responde aquilo, seta novas metas, e quando você junta depois, não é uma coisa rápida, gente, mas depois de um ano, você já tem muita coisa que vai servir para todos os clientes da agência, entendeu? Isso que a gente chama de agenda de aprendizado, isso que a gente sugere que vocês façam, que é nada mais do que um planejamento, um projeto, uma maneira de dizer, eu vou correr atrás dessas perguntas, eu vou correr atrás dessas pesquisas. E aí a gente traz as soluções bem para abrir a cabeça de vocês e mostrar que tipo de coisas já são possíveis de serem feitas, que vocês podem pedir lá dentro, que vocês podem falar com os próprios CPs e CSMs das contas que vocês atendem. Todos eles estão cientes disso. Só que às vezes nem sempre eles têm tempo também de oferecer tudo. E vocês, cientes dessas soluções, conseguem correr atrás também, pedir, perguntar como é que eu faço para testar isso, como é que eu faço para testar aquilo. E isso é só um exemplo, né? A gente sabe que, por exemplo, quando vocês vão montar uma campanha, quando vocês vão fazer um briefing, tem um monte de coisa que vocês têm que levar em consideração. Tem uma série de vieses. Vocês vão pensar em onde vocês vão, qual vai ser o canal, qual vai ser o placement, o que vai ser de criativo, quanto tempo, que formato de criativo. Então, seria legal testar tudo isso para que toda vez que vocês forem planejar, não seja porque, às vezes, eu já ouvi, por exemplo, em outros lugares, porque a gente sempre faz assim, porque isso já é feito, porque o cliente gosta dessa maneira. E sim com um embasamento de que vocês sabem por dados que aquilo funciona, que é uma maneira da gente começar a elevar o padrão da indústria, do que a gente consegue fazer aqui no país. Esse é outro exemplo, né? Então, por exemplo, digamos que eu tenho uma meta de que eu preciso subir a minha base de CRM preciso conectar a minha base de CRM com a API. Só que ela não está limpa, ela não está pronta ainda. Então, eu faço um planejamento. Às vezes não é uma coisa que eu vou conseguir fazer no mês que vem, às vezes é uma coisa que eu vou demorar 6 meses para fazer. Então, eu faço um planejamento e tal. Primeiro eu vou limpar minha base, agora eu vou acabar de arrumar ela, agora eu vou subir para a API, agora eu consigo fazer uma coisa diferente. Então, mais só para vocês ficarem com isso na cabeça de planejar, mesmo que vocês não tenham uma coisa agora, planejar para poder fazer depois. Alguma dúvida até aqui? Alguma dor a comentar? Então, agora eu vou falar das soluções que a gente tem de pesquisa, tá? Como é que a gente costuma dividir essas soluções de pesquisa? Entre as soluções que respondem perguntas de audiência, as que respondem perguntas de marca e as que respondem perguntas de vendas. E primeiro a gente vai falar sobre as que respondem perguntas de audiência. O que a gente quer responder quando a gente está perguntando coisas sobre audiência? Estou alcançando pessoas de verdade? Meu público. Essas pessoas que eu estou alcançando em mais de um dispositivo diferente? Estou alcançando no target correto? Porque às vezes a gente está colocando num target que está tendo uma dispersão tão grande que eu mostrei para todo mundo, não adiantou nem eu fechar o meu target. Isso acontece muito. Então, isso está acontecendo, então tem pesquisa que entrega isso. Se vocês quiserem descobrir isso dentro do Facebook, tem algumas ferramentas, tem o Audience Insights, quem tem Planner, eu vou falar um pouquinho de cada um deles depois, tá? O próprio Ads Manager, o teste AB, que é o split testing. Se a gente quiser fazer
a pesquisa para descobrir esse resultado dentro do Facebook, comparando com outros meios, existe o DAR, que é o Digital Ad Ratings, também vou falar sobre da Nielsen. E aí, alguns clientes, às vezes, têm seus próprios parceiros de viewability, e aí a gente também consegue trabalhar com eles, depende de qual parceiro cada cliente tem. Esse aqui é o Audience Insights. Quem já usou, já ouviu falar do Audience Insights? O Audience Insights vai mudar, tá? Ele vai ganhar uma versão 2. Isso é meio que um spoiler. Ele vai ganhar uma versão melhorada. O Audience Insights é muito legal porque ele entrega número de pessoas real, por gênero, por faixa etária, por interesse. Ele vai ganhar alguns plus agora na versão 2, mas o mais legal é que, se vocês tiverem Pixel implementado ou uma base de CRM, vocês conseguem plugar no Audience Insights e aí ver toda a base de clientes de vocês ou de usuários do site pelo viés do Audience Insights, ou seja, conseguem ver pessoas, faixa etária certinha, gênero, interesses. Então, assim, tudo que vocês estão vendo aí, só que dos usuários que são de fato do cliente, do site, que compram, enfim. E esse aqui é um exemplo que a gente gosta de trazer, que é a diferença, por exemplo, do público que tem interesse em vinho versus que tem interesse em cerveja. O Audience Insights, com ele a gente tira muita riqueza de conhecimento. Por exemplo, digamos que a gente queira uma campanha que vai atingir mulheres. E aí de cara a gente pensa, tá, eu vou colocar interesse em vinhos, porque se a gente for comparar vinhos e cerveja, a gente consegue ver que tem um share maior de mulher para vinho do que para cerveja. Só que tem várias nuances que a ferramenta entrega. Por exemplo, em termos de volume absoluto, cerveja é muito maior. Então, mesmo com um share menor de mulher, ainda tem mais mulheres com interesse em cerveja do que em vinho. Então, essas pílulas assim saem do Audience Insights, é bem rico na hora da gente construir a campanha, traz bastante conhecimento. Esse é o Campaign Planner, serve para quando a gente vai comprar por Reaching Frequency, não por leilão. Quem já usou o Campaign Planner? Você não vai? Você já só, agora. O Campaign Planner é quando você vai comprar por Reaching Frequency. Você consegue fazer vários cenários de Reaching Frequency e comparar os cenários que você está reservando para ver como eles sairiam pela própria ferramenta. E aí, só para vocês verem um exemplo, tá? Digamos que eu queira saber se comprar para o target A vai ser melhor do que só para o B ou melhor do que para todos os dois. Ele entrega essa diferença, já estima como é que vai ser esse impacto, esse alcance, e a gente já consegue reservar pela própria ferramenta. Dali ele já conecta com a ferramenta, você já consegue reservar pela própria ferramenta. Muito bom. Agora, se a gente quiser ver o resultado das perguntas que a gente quer saber sobre a audiência, ou seja, saber se são pessoas reais, em quantos dispositivos, em quantos canais, entre o Facebook e outros meios, aí a gente tem que usar o parceiro, que no caso é a Nielsen, com o Digital Ad Ratings. O Digital Ad Ratings vai medir entre Facebook e aí ou quaisquer outros meios digitais que vocês queiram medir, e que só depende do volume de investimento que vocês tenham tido nos canais. O que ele vai dizer? Qual foi o target atingido, qual foi o volume de impressão versus precisão, ou seja, se você atingiu exatamente o target que você queria. O relatório é meio extenso, a gente só trouxe um exemplo só para vocês terem uma noção, mas assim, ele entrega porcentagem do target que você atingiu, a porcentagem do target no total nacional, porque isso sempre é uma coisa que a gente puxa, né? Às vezes a gente compra um target, mas aí esse target é 15% do total nacional. Não vai ter um impacto tão grande se de repente você quer branding, awareness. Então, isso a gente está sempre puxando. É uma coisa que o relatório entrega também. Outra parte do relatório que a gente gosta muito é a parte de volume de impressão versus precisão. Não sei se a minha bolinha está funcionando. Não está funcionando. Não está funcionando. Aí, nesse relatório, você consegue ver, por exemplo, às vezes eu tenho um canal que entrega um volume de impressão muito alto, mas a precisão é bem baixinha, como aquele terceiro livro. A barra azul é o volume de impressão e a bolinha é a precisão. Então, naquele terceiro caso, eu tenho um canal com volume de impressão muito alto e uma bolinha baixa, ou seja, a precisão está muito baixa. E às vezes eu tenho um canal que tem um volume de impressão baixo, mas tem uma precisão super alta. Então, como é que eu vou investir nisso na hora de planejar? Isso faz a diferença. E com esse tipo de pesquisa, você já vai para o planejamento munido de informação sobre por que você está colocando aquele investimento naqueles canais. A gente só não tem o nome dos outros players aí, porque quando a gente faz a pesquisa de parceria com vocês, a gente não vê o resultado dos outros players, só vocês veem.
Agora as pesquisas que falam sobre, a pesquisa que fala sobre resultados de marca. O que a gente quer saber quando a gente está perguntando sobre marca, né? As pessoas lembraram da minha campanha, o anúncio serviu para mudar a minha percepção de marca, eu consegui mudar a percepção de marca naquela faixa etária daquele gênero. É possível a gente descobrir isso? Bom, e vocês já devem fazer uma ideia, porque alguém me disse que vocês fizeram vários brand lifts. Como é que o brand lift funciona? Com desenho experimental, que nem a nossa indústria faz remédio. A gente separa o target que vocês vão usar em grupo controle e em grupo teste. O grupo teste vê o anúncio, os dois grupos recebem um poll, que é um questionáriozinho. Cada pessoa recebe só uma pergunta, tá? E essa pergunta normalmente endereça algum objetivo de negócio. Se você lembra da campanha, se você é favorável, se você tem familiaridade com o produto, tem uma série de métricas que a gente pode medir. No final, depois de dividir em dois grupos e servir os polls, a gente compara o resultado. E esse resultado é que a gente chama de lift, que é a diferença de impacto entre as pessoas que não viram campanha e as pessoas que viram. Por que isso é tão importante, tá? E antes de só um disclaimer. Essa pesquisa, o Facebook faz, mas se vocês quiserem fazer com selo de um instituto como o Nielsen ou o Milgram Brown, vocês também podem. E aí variam preços e minimum requirements, a gente traz isso também aqui. Mas por que essa pesquisa é tão importante? Por que essa metodologia é tão importante? A gente traz tanto ela para as agências e para os clientes? Porque ela atribui causalidade. Ou seja, lembra quando eu mostrei aquele gráfico que falava sobre correlação entre clique e método de negócio? Ali a gente só estava observando se toda vez que tinha um clique tinha outra métrica. E aí isso é só correlação. Como a gente divide os grupos entre controle e teste e aplica um questionário em si, ainda faz um teste de hipótese depois, a gente garante causalidade, ou seja, é maior do que correlação. Isso traz uma riqueza ainda maior para os resultados. Porque aquele resultado de negócio que a gente teve, aquele lift, ele foi obtido único e exclusivamente por causa daquela campanha que a gente está mentindo. É isso que a pesquisa garante, isso é que é legal. Por isso que toda vez que vocês tiverem a oportunidade de fazer um brand lift, porque já tem o investimento mínimo que precisa, façam. E botem um tempo para pensar nas perguntas, pensem direitinho o que o criativo está entregando versus o que vocês querem testar dessa campanha, porque isso vai trazer muita riqueza para vocês. Vocês vão ter certeza de que aquele resultado, mesmo que não tenha resultado, e é bom quando não tem resultado, é bom quando está gerado leite, é porque aquilo não estava entregando o que a gente achava que estava entregando. E é bom a gente descobrir isso. É melhor do que a gente ficar no cego, ficar achando que aquilo estava entregando e não estava. A gente teve um cliente que fez um brand lift, e é um comercial lindíssimo, com uma música maravilhosa, que é super emocionante o anúncio, e eles queriam muito que a pessoa lembrasse do produto. Mas o produto começava a aparecer pela primeira vez em 1 minuto e 20. E o comercial começava com umas pessoas assim, pintadas, cantando e dançando. Então assim, se você visse sem som, aquilo não ia fazer sentido. Se você pensar no modus operandi das pessoas no celular, no digital, onde elas têm um contexto de rapidez, onde elas têm um contexto de olhar as coisas com pressa, deixa eu pegar um copo, onde elas estão sempre no meio de uma reunião, sem poder ligar, porque às vezes a pessoa não liga o som do vídeo, não é porque ela não exatamente quer ver, não quer ouvir o som do vídeo, às vezes ela está no meio da reunião, ouvindo o celular, às vezes ela está num lugar público, no ônibus, e ela não pode ligar o vídeo, então ela vai ver o que dá. Só que se aquilo não prende a atenção dela, e aí o spam attention da pessoa no digital, no celular, é muito rápido, se a gente não capta a atenção do usuário logo, entendeu? E aí ele não entregou a mensagem que queria. E o lift, para tudo que eles perguntavam sobre se lembrava da campanha, se lembrava do produto, não teve. E eles ficaram extremamente tristes porque a campanha foi tão cara e foi um trabalho tão bonito que eles achavam que ia ser maravilhoso. E aí eles ficaram tristes. Mas é aí que eu estou falando que é bom quando a gente vê que não tem resultado, porque a gente descobre o que a gente estava fazendo versus o que teve de retorno de verdade. Essas são algumas das métricas que a gente consegue testar no brand lift. Elas estão divididas entre upper funnel, mid funnel e low funnel. Isso tem bem... existem as perguntas, os tipos de respostas. Cada pergunta tem um wording muito fechado, ou seja, tem palavras que não podem ser mudadas, porque o time que criou isso
acredita que cada palavra tem um impacto específico na resposta das pessoas. Então, eles recomendam que não mudem muito. Então, se ele pergunta qual marca você mais associa com mensagem tal? E a pessoa, em vez de marca, quer colocar linhas aéreas. Não pode, tem que ser marca, porque aquilo vai ter um certo impacto na resposta. E eles recomendam que seja fechado daquela maneira. Então, quando vocês forem fazer os brand lifts, ou passar para a equipe de vocês a fazer o brand lift, invistam tempo em fazer um brand lift com carinho, de conversar com o CP e o CSM de vocês, de exigir deles os resultados, de exigir deles aprendizados, porque isso faz muita diferença, faz muito... O que a gente quer é que cada brand lift sirva de alimento para a próxima campanha. Então, você faz a campanha, faz o brand lift, e aquilo serve de fomento para você ir fazendo campanhas cada vez melhores. Isso que a gente acha que é legal. E aí, algumas coisas que é possível comparar com o brand lift. E aí tem uma coisa que é muito legal, que vocês, a maioria das pessoas só faz brand lift single cell, que é só um tipo de teste. Mas é possível você fazer estudos multicell, ou seja, digamos que a gente não só quer saber os objetivos de campanha de ad recall, de intenção de compra e de lembrança de campanha. A gente também quer saber o formato do anúncio. A gente quer testar formato vertical versus formato horizontal. A gente consegue fazer essas perguntas, testar nos dois formatos. O que a gente faz? A gente abre duas pernas, uma para um formato e outra para o outro. E essas pernas, cada uma vai ser dividida em controle e teste também. E aí, no final, a gente consegue comparar esses lifts, consegue comparar esses resultados e ver, o formato é esse, trouxe muito mais resultado em lembrança de campanha do que esse daqui. Isso também traz uma riqueza de aprendizado bem grande. Então, se tiver investimento mínimo para isso, é bem legal. Esses aqui são algumas das coisas que a gente pede para as pessoas se perguntarem antes de fazer o brand lift, porque, como eu estava dizendo, às vezes, na maioria das vezes, vem sem resultado. Ou seja, não tive lift, ou tive lift muito baixo. Por quê? A frequência da campanha estava ok? O alcance da campanha foi o mínimo recomendado ou estava muito baixo? Porque se esse alcance estava muito baixo, se essa frequência não estava ótima, às vezes a gente também não conseguiu entregar a mensagem, não foi suficiente para colocar aquilo na cabeça do usuário. Então isso também impacta. Isso que a gente pede para a campanha, é bom que a gente tente pensar no máximo possível para deixar a campanha quadradinha, assim, redondinha, para poder entregar e ter um resultado legal de pesquisa. Esses aqui são os minimum requirements, tá? Tem diferença por célula, Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, tem os preços ali. Os CP e CSM de vocês sabem isso também. A gente recomenda um mínimo de impressões, um mínimo de frequência. Por que tem esse preço para o Facebook? Tá? Não é nem um preço que a gente está cobrando, isso é investimento de mídia. Então, se existe esse investimento, a gente só precisa desse investimento de mídia mínimo para ter massa crítica, para poder dividir os controle de teste, porque senão não é possível ter significância estatística na hora de comparar. Então, a gente precisa de um mínimo de alcance para poder fazer esse trabalho de desenho experimental, por isso que existe esse custo mínimo. Alguma dúvida até aí? E aí aqui só um detalhe, porque a gente sempre pede para que quando for fazer um brand lift, se possível, se por exemplo uma campanha de Always On, que você dê um período de silêncio de 5 dias, de 3 dias. A gente sabe que tem clientes que não deixa dar período de silêncio nenhum em campanha. Mas a gente pede para que pelo menos converse com o cliente, porque se não der esse período de silêncio, o grupo controle vai ficar impactado também. Então quando você começar a pesquisa, o controle já viu a campanha junto com o teste, então não está fazendo tanta diferença assim, né? A gente pede esse período de silêncio. Depois que a campanha, que a pesquisa termina, tem um períodozinho também para vocês. Quem fez deve ter recebido um PowerPoint, uma apresentação que é feita pelo time. E essa apresentação demora um pouquinho para chegar também, mais ou menos uns 15 dias depois que a pesquisa acaba. Soluções que entregam perguntas de vendas. O que a gente quer se perguntar quando a gente está pensando em vendas, né? Gerei receita? As pessoas foram até as minhas lojas? Gerei receita para as minhas lojas físicas? Que caminho as pessoas adotaram até a minha conversão? Ou seja, elas passaram por onde? Isso tudo a gente consegue descobrir. Se a gente quiser ver isso no Facebook, é por meio do Conversion Lift, que é a mesma metodologia do Brand Lift, só que conversão ao invés de métodos de brand. Se a gente quiser medir isso dentro do Facebook e fora do Facebook, aí a gente vai com dois parceiros, com a Nielsen para fazer o 3D e com a Kantar para fazer o CMM. Esse aqui é um recorte de várias partes do relatório do Conversion Lift, tá? O Conversion Lift funciona, como eu expliquei, da mesma maneira que o Brand Lift. Ele separa entre um controle e um teste. E se vocês têm um Pixel ou SDK instalado, vocês sabem que tem uma série de eventos que estão mapeados.
view content, add to cart, purchase, então assim, tem uma série de eventos que estão ali. Esses eventos vão ser traqueados na campanha, na pesquisa, e aí ele vai separar os resultados do grupo controle que não viu a campanha e mesmo assim fez a compra, e o grupo teste que viu a campanha e fez a compra. Então qual foi essa diferença? E aí tem um que a gente precisa fazer internamente de qual é o alcance mínimo que vocês precisam ter para que a gente possa reservar esse grupo controle de maneira que não afete o inventário de vocês. Então a gente quer reservar o mínimo possível de grupo controle para deixar o máximo possível para a campanha ser exibida. Só que esse mínimo precisa ter um controle estatístico ali. Então é só um cálculo que na hora o CBC sempre fazem com vocês. É muito legal porque se vocês passarem, por exemplo, o valor de compra, o relatório entrega qual foi o custo incremental por compra feita naquela pesquisa, qual foi o valor total de vendas que você fez pelo grupo teste. Você consegue saber se você tiver várias etapas de um funil, né? View content, add to cart, purchase, você consegue saber que homens abriram mais o site do que as mulheres, mas no fim as mulheres compraram mais. O que faixa etária comprou mais no final das contas. O relatório é aberto por gênero, por faixa etária, por objetivo que vocês definem. Ele fica muito rico, ele é muito grande. É bem legal. Isso aqui é só um detalhe de metodologia, tá? Só para explicar por que a gente reserva um mínimo do grupo controle. A gente consegue fazer isso porque no final a gente faz um scale desse resultado para poder comparar com o grupo teste. É só para vocês saberem que a gente quer impactar o menos possível o inventário do anunciante. E aí um recap de o que a gente precisa para fazer o conversion lift. Pixel instalado, bem instalado, com as conversões acontecendo direitinho, todos os eventos acontecendo direitinho. E aí por que isso é importante falar isso? Às vezes o cliente quer fazer um conversion lift e ele não tinha a menor ideia de como estava o pixel dele. Aí em cima da hora, quando ele quer fazer a pesquisa, ele vai ver a implementação do pixel e não está tão ok. E aí ele não consegue ter tempo de fazer a pesquisa. Então é importante já deixar isso sempre certinho antes de fazer a pesquisa. A campanha tem que ser grande o suficiente para a gente poder ter uma boa base estatística para poder medir. E boas perguntas, né? Ou seja, bons eventos colocados ali, boas hipóteses sobre o que a gente quer medir naquela hora. Mas se as marcas são vendidas no mundo offline, ou seja, se a gente quer medir Facebook versus outros meios, aí a gente trabalha com os parceiros. Quem já ouviu falar do Marketing Mix Modeling da gente? Já fizeram, né? Ah, legal. E deu um resultado legal? O que o Marketing Mix Modeling traz? Ele vai olhar todos os pontos de venda da marca, e aí o 3D MMM ele é feito ele precisa de menos tempo do que o MMM, que é muito mais longo, normalmente usa 2 anos. Mas o 3D MMM ele tem um deep dive no digital, ou seja, ele olha bem a fundo detalhado o Facebook digital, e ele olha o Facebook como um player à parte, não um bolo chamado de social media ou digital ou algo do gênero. E ele só precisa de 12 meses de histórico de campanha. Ele analisa todos os meios e vê qual o peso dos meios, ele faz uma regressão em cima, tem um resultado bem legal, nisso traz um relatório bem denso, né? Bem complexo, tem com bastante resultado, e eles alguns até dão simulação para você fazer depois, né? Para você poder pensar em como seria o seu planning, se você tivesse feito A ou B. É bem legal, né? Dá bastante insight. Então o 3D MMM é uma boa opção quando a gente quer estudar o channel mix que a gente está fazendo e que a gente deveria estar planejando. Não precisa ser feito com o Facebook, tá? Isso pode ser feito direto com a gente. A gente só é um canal para ajudar vocês, então se vocês quiserem dar um toque, pinga o CSM de vocês e fala, poxa, queria muito fazer um estudo assim, que eles fazem essa fonte, eles ajudam vocês a montar, a pegar os dados, enfim. O Facebook também disponibiliza uma plataforma para facilitar a extração dos dados certinho, exatamente como o 3DMM tenta acontecer. Então, já facilita o caminho. O CMM, que é o Consumer Mix Modeling, que é o da Canta, alguém conhece? Fez? Não? O CMM, como é que ele vai trabalhar? A Canta tem pesquisadores que vão na casa das pessoas, eles realmente vão na casa das pessoas, escanear o que as pessoas compraram, listam de o que cada um consumiu, entrevistam as pessoas, quem tem conta no Facebook, quem não tem, quem tem televisão, quem viu essa campanha, não sei aonde. Então, assim, eles fazem uma pesquisa extensiva com as pessoas, eles têm cerca de 15 mil lares no Brasil, como base de pesquisa deles. O que eles querem saber? Como o meio foi
responsável pelo impacto da campanha na hora da compra, na hora da venda mesmo. E essa pesquisa não serve para todas as marcas, porque você é uma marca muito grande e que tenha venda, ponto de venda. E aí, o que eles fazem? Eles comparam, tá? O impacto da venda foi por causa da veiculação da campanha na TV, foi por causa da veiculação da campanha no Facebook. E isso é bem legal porque, deixa eu ver se eu não trouxe nenhum slide de relatório. Porque no fim eles conseguem entregar frequência ótima. Então assim, eles fazem um gráfico de a partir dessa frequência nesse meio você já está gastando demais. Então você não teve tanto resultado depois dessa frequência. Então não precisa de frequência acima disso. Então ajuda também a não gastar dinheiro em excesso, a planejar melhor as próximas campanhas e entender qual o peso de cada meio. É bem legal. E aí um chart resumo com as pesquisas, né, com audiência, pesquisas que trazem resultado de audiência, o brand lift, e as pesquisas que trazem retorno de conversão. Outro slide chart mais para ficar na cabeça mesmo, que é o DAR para audiência, o brand lift para marca, conversion lift, Canta, CNN e MMM ou 3D MMM para vendas. Por último, mas não menos importante, quem já usou o Facebook Analytics? Facebook Analytics poucas pessoas conhecem, mas a gente recomenda porque eles trazem uns insights. Se você plugar o Pixel, se você plugar o seu website aqui, eles entregam o resultado por pessoa. Então, assim, tudo que tem aqui, dependendo de como você implementou o Pixel, você vai ver todo o seu funil, toda a sua implementação, todo o website, com o número de pessoas reais, faixa etária, gênero, outros meios. Então, assim, o que a gente vai... Isso vai evoluir, a gente vai ter o Advanced Measurement, que vai ser uma ferramenta que vai entregar ainda mais resultados para vocês, vai ser bem legal. Existe uma biblioteca de APIs, de marketing, que é super legal de explorar. Oi, pode ir. Pode voltar uma chave. Tirar uma dúvida, como vocês, por exemplo, coloquei um site lá, vamos supor, um portfólio ou site de uma agência, de uma marca. As pessoas que vocês conseguem rastrear são pessoas que entraram aí através de algum link que está no Facebook? Todas as pessoas do seu site. Todas as pessoas do seu site. E aí, essas pessoas você consegue ver se elas estavam logadas no Facebook ou não no momento que elas clicaram. Ele só sabe que aquelas pessoas são pessoas porque em algum momento elas logaram no Facebook na vida. Então ele sabe quem são aquelas pessoas. Entendi. Mas ele sabe que são todas as pessoas. É como se fosse o Google Analytics, só que rastreando por pessoas. Isso. Não são cookies, são pessoas. Isso que é o pulo do gato. Porque você sabe que a sua frequência, seu alcance são com menos viés e, né, tipo, e ficaria do analytics. Se entrar no computador que ninguém entrou no Facebook, e se eu ir no computador que 5 pessoas entraram no Facebook? Não tem como ter 5 contas no mesmo browser logadas no Facebook ao mesmo tempo. Você tem que estar em contas diferentes. Se não tiver logado, não conta. Se você nunca logou no Facebook, você não sabe quem você é, se naquela máquina você nunca logou, sim, mas esse share é muito baixo, menos de 3%. Muito baixo. Então, assim, não tem problema se naquele computador você nunca logou, mas se você já logou no Facebook, o Analytics consegue entender que é você, porque a gente pega a pessoa, entendeu? Não necessariamente naquele device você precisa ter conectado. Então, assim, você vai usar o meu computador, vamos falar assim, para ficar mais fácil. Você nunca entrou no meu computador, só que você já é uma pessoa que já foi logada no Facebook. Ele consegue identificar por conta do seu hábito de acesso, porque a gente já conhece e tal, a gente consegue fazer esse match e descobrir que é você e não a Rafaela que está acessando agora o site da Yang, por exemplo, no Facebook Analytics. O share de pessoas que nunca logaram em nenhuma máquina, não estão logadas no fácil acesso a internet. Mas é esse pulo do gato, é pessoas versus cookies. Isso é grátis ou é... É grátis. Legal. E ele, desculpa, o outro pulo do gato, que não é fácil também em muitas ferramentas. Como ele sabe as pessoas, ele consegue ver cross-device. Então você sabe exatamente que pessoa passou por quais devices. Então se essa pessoa acessa tablet, mobile e desktop no seu site, você não vai ter problema de não match entre cookies, porque não tem cookie no mobile, né? Então para você fazer match entre devices, quando você não tem share de usuários logados, por exemplo, eu já trabalhei com um cliente que não tinha 10% só de usuários logados, 90% eram usuários anônimos, ou seja, cookies.
Então o que acontecia com esses cursos? Eram pessoas no desktop e eram outras pessoas no mobile. A gente não sabia dizer, não era possível dizer se essas pessoas estavam no desktop ou no mobile. O que a ferramenta, que na época era a única que a gente tinha, que era o Google Analytics, fazia, era um match. Só que esse match é errôneo e era tão. Tinha uma margem de erro tão alta que com os logados, que a gente tinha, com os 10% de usuários logados que a gente tinha, a frequência era muito mais alta e o alcance era bem mais baixo. O que a gente tinha de hipótese é que, na verdade, a gente tinha pessoas acessando vários devices que, por cookies para as pessoas anônimas, a gente não conseguia enxergar. Então isso era um problema, porque a gente queria saber se a pessoa estava no desktop e aí ela de repente ia para a cama, pegava o mobile e continuava no celular. Porque aí a ferramenta dizia pra gente que eram 2 pessoas acessando, entendeu? E não uma só. Essa ferramenta vai dizer que é uma pessoa só, que passou no desktop, passou no mobile, porque ele sabe que é a mesma pessoa. Entendeu? Isso é super, super crítico, porque a mensuração cross-device não é uma coisa tão fácil, né? Por isso que a gente passa o Facebook Analytics, porque ele traz o cross-device e traz o people-based management, que é uma coisa que a gente acha que tem que crescer ainda. Essa é a biblioteca de APIs, tem um monte de APIs que eu não saberia listar todos aí, então tem muita coisa para explorar. Dá para entrar e aí vocês conversam com os devs de cada time, é legal separar Explica um pouco mais sobre a API. API é como se fosse um pacote que permite você conectar o seu site aos dados do Facebook. E aí existem vários APIs prontos para isso. Por exemplo, digamos que você queira conectar o seu site ao Audience Insights. Você precisa da API do Audience Insights para isso. Se você quer usar os dados do Facebook para poder enriquecer os seus dados, existem APIs para isso. Um dev vai pegar essa API e vai fazer a conexão, vai saber puxar esses dados, vai saber usar esses dados para enriquecer a base do cliente, para poder enriquecer o website do cliente. Então, o que a gente recomenda? Que separe se tiver nas equipes de vocês um programador, um dev, separe alguém que dê uma olhadinha na biblioteca de APIs do Facebook para olhar o que tem de legal. Tem muita coisa que dá para enriquecer os dados dos clientes aí. Muita coisa bacana sobre insights, que é uma demanda muito grande sempre das agências, né, para o Facebook e para todos os outros parceiros, Google, Twitter, para a gente dividir mais dados com vocês, do que a nossa audiência gosta, quais são estudos específicos de algum segmento. Então aqui você já consegue pegar essa API e ter acesso e talvez já plugar junto com seus clientes e você já conseguir ter análises muito mais ricas, sem depender desses estudos mais genéricos que talvez a gente possa entregar para vocês. Então, é só uma maneira de poder tornar os dados do cliente muito mais ricos. Ou se você, em vez de olhar para os seus clientes, os usuários que acessaram o seu website são, numa ferramenta padrão, tá? O que no Google Analytics você vai ver? Que são X sessões, X pages que você vai ver. No Facebook Analytics você vai ver que são pessoas, tal idade, tal gênero, que ele sabe qual a idade das pessoas, ele sabe qual o gênero das pessoas. Mas se você trouxer a API do Audience Insights, por exemplo, você vai saber que é uma pessoa com aquela idade, que não mora num lugar tal e que tem interesse tanto. Deu like em alguma coisa. Não sei se chega nesse nível de... Mas ele vai falar interesses, por exemplo. Vai falar interesse. No geral, vai falar as pessoas que acessam... Isso, mas vai dizer por interesse. A mesma coisa que vai mostrar no Audience Insights, só que na sua ferramenta, vindo com todos os dados já juntos para você fazer uma análise histórica. Então isso enriquece bastante. E aí tem várias APIs aqui. Aí é legal você estar com o dev para ver o que dá para extrair. É bem... E esse Analytics, ele dá fonte de mídia também? Se cara de search, de programática, isso daí? Ou só dá? Nada. Ele dá. Só que ele vai ter uma série de enhancements que vai permitir, porque hoje nem tudo está tão aberto, né? Porque uma ferramenta não fala muito bem com a outra. Mas o Advanced Measurement, que já existe, mas está sendo mudado, vai ter uma versão 2, vai trazer um resultado cross-channel muito mais rico. E você vai conseguir ver people-based, cross-device, entre todos os canais perfeitamente. Vai ser bem interessante, vai ser bem legal. E aí aqui um chat só pra gente deixar claro que não existe uma solução só, ou seja, depende do que vocês querem descobrir, se vocês querem fazer um estudo que não seja por pessoa, seja por loja. Por exemplo, às vezes tem cliente que tem lojas em lugares diferentes, ele quer comparar as lojas de uma cidade com lojas de outra cidade. Dá para fazer uma pesquisa que exclui uma da outra, que usa uma cidade como controle e outra cidade como teste, por exemplo. Isso existe. A Nielsen, por exemplo, tem um estudo agora chamado Matched Market Lift, que é a mesma metodologia do Brand Lift, só que em vez de com pessoas, com mercados, com locais, em cidades, em lojas. Então é bem legal.
lá fora tem sido feito bastante. E aí vai depender se vocês querem um estudo descritivo ou se vocês querem design de experimento. E aí a gente traz esses chats, a gente vai entregar esse material para vocês depois, tá? Que é mais para vocês pensarem, tá, agora eu preciso dessa solução, tem esse estudo para ser usado. A mesma coisa se vocês forem pensar nos prós e contras de cada estudo. Cada estudo tem um tempo para acontecer, tem uma necessidade para precisar acontecer. Então, por exemplo, se vocês querem fazer um estudo de Channel Mix para fazer um 3D M&M, tem que ter uma marca que tenha no mínimo 12 meses de história. Por exemplo, a gente teve um cliente que queria muito fazer um 3D M&M com uma marca que surgiu um mês. Não tem como, tem que esperar. Ou se vocês querem fazer uma coisa que não precisa ser escopo de todos os canais, e sim, vocês querem descobrir aquela campanha, escopo de campanha, querem aprender campanha, faz o brand lift ou faz o conversion lift. Então, assim, vai depender muito do que vocês querem descobrir. O principal é que a gente tente, pelo menos, ou corra atrás, ou planeje, ou pense que é importante um dia a gente ter uma edição entre o canal, pensando nos resultados que são importantes para o cliente, nos objetivos de negócio e medindo para pessoas, o que é importante. E saber o que a gente quer descobrir. É só isso. Alguma dúvida? Algum desabafo? Alguma coisa que vocês querem compartilhar que foi diferente, que vocês já viram em outro lugar, ou que vocês tentaram fazer e não deu certo? Obrigada, gente. Obrigada.